Olá, pessoal do terceiro ano, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula remota, né? A mais uma videoaula. Cada dia que passa eu sinto mais a falta de vocês, mas eu acredito que tem sido proveitoso esse tempo, tanto para vocês como para mim. Tem sido gratificante elaborar as aulas e eu sei que, por mais que seja cansativo para vocês, todas as provas que a gente vem passando não são por acaso. Tudo isso faz com que a gente possa refletir sobre muitas coisas e que a gente possa também se adaptar ao novo, né? Até que essa situação passe, não está passando tão logo, mas a gente sabe que vai passar e tudo vai melhorar e nós vamos correr atrás, assim como já estamos correndo, né? Então eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigada mesmo pelo feedback, por estarem resolvendo os exercícios, estarem também fazendo as práticas. E hoje eu quero que vocês abram a apostila de vocês no módulo 16, na página 100, tá? Nós vamos dar continuidade com as figuras de pensamento. Eu vou dar um tempinho para vocês abrirem. Então, módulo 16, página 100. E vamos começar as figuras de pensamento. Bom, as figuras de pensamento são recursos de linguagem que se referem ao significado das palavras e também a seu aspecto semântico, claro. E hoje nós veremos algumas novas e outras nós rememoraremos porque vocês já viram no segundo e no primeiro ano. Nós vamos começar pela antítese, tá? Vocês, a hora que eu pedir para escrever do lado, peguem uma caneta, que às vezes eu vou pedir para vocês escreverem alguma coisa ao lado. E também um marca-texto para que vocês possam grifar. Então, vamos lá. Todo mundo já viu na página 100, vamos acompanhar a leitura? Antítese. Consiste na aproximação de palavras de sentido oposto, isto é, no emprego de termos com significados antagônicos. Então, façam uma flechinha aí, peguem a caneta ou o lápis e coloca palavras de sentido oposto. Então, façam uma flechinha na frente de antítese e escrevam palavras de sentido oposto. Então, aqui ele dá um exemplo de antítese. Quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encana, o remorso pune. Você vem me agarra, alguém vem e me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. Então, a antítese, ela tem essa preocupação em contrapor as palavras. Então, vem, separa, une, agarra, solta, vai, volta. Então, por isso eu coloquei palavras de sentido oposto. Quando vocês identificarem palavras com sentido oposto, vai se tratar da figura de pensamento chamada antítese, certo? Vamos agora para o paradoxo. O paradoxo consiste na aproximação, não apenas de palavras de sentido oposto como antítese, mas de ideias que se contradizem. É o dizer e o desdizer. O paradoxo leva-nos a enunciar uma verdade com aparência de mentira. Então, eu quero que vocês façam uma flechinha na frente do paradoxo e coloquem ideias contrapostas. Gente, vocês estão acompanhando e não sei se vocês puderam perceber que há semelhanças entre a antítese e paradoxo, mas que o paradoxo ele é mais completo, assim também como complexo. Vamos lá olhar a exemplificação do paradoxo para a gente conseguir assimilar melhor essa explicação. Exemplos. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Gente, prestem atenção que além de significado da palavra oposta, há também eu sempre digo que o paradoxo, ele traz confusão. Eu sempre falo, você identifica um paradoxo quando trouxer confusão. Por que traz confusão? Porque pensa só, ele está falando do amor. Ele fala que é um fogo que arde, mas não se vê. Ele fala que é um contentamento, mas descontente. Como assim um contentamento descontente?
Ou você tem contentamento ou você não tem. Mas ele é um contentamento descontente. Ele é uma dor que desatina. O que é uma dor que desatina? Que ela vem fundo, mas depois ele fala sem doer, que ela não dói. Como assim tem uma dor que desatina e não dói? Entenderam o paradoxo? Ele vem trabalhar com contraste de ideias, mas não é só isso. Com contraste de palavras, mas não é só isso. Ele contrapõe as ideias e ele nos traz uma reflexão daquilo que fica meio embaraçoso, que a gente não consegue entender o que ele se diz, mas no fundo a gente consegue entender quando a gente sente. Por exemplo, o exemplo que ele deu é do amor. É uma dor, mas é uma dor doída, mas ele fala que não dói porque ela é boa. Entenderam? Então aí não está no campo somente da significação, mas está no campo das ideias, do que cada um vai apreender sobre aquilo, certo? Então o paradoxo, ele tem ideias opostas e não só uma palavra. Forte, fraco, quente, frio, inverno, verão. Ele vai mais além, ele mexe no campo da reflexão, certo? Vamos agora para a próxima figura de linguagem, que é o eufemismo. O eufemismo consiste em um recurso de expressão pelo qual se atenua, suaviza uma verdade típida como penosa ou desagradável. Exemplo: se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, Cunhatã se afastava. Aí ele se utilizou da palavra graça para se referir à parte íntima dela, ou seja, ele suavizou, né, aquela palavra íntima. Ao invés de ele colocar vagina, ele colocou graça. Então o eufemismo, ele sempre vem com uma palavra ou uma expressão que suaviza, né, aquela verdade ou aquela palavra que tenha mais peso, e ele vem para suavizar, igual ele fez aqui com a palavra graça, certo? Então, eufemismo suaviza. Se quiserem fazer uma setinha, suaviza. Vamos para a próxima. Gradação. A gradação consiste na enumeração de ideias em ordem gradativa, visando um efeito de intensificação. A gradação, ela é uma figura de linguagem muito interessante. Por quê? Porque você percorre o caminho da escrita. Eu sempre digo que um bom escritor, ele sempre se utiliza da gradação, porque ele vai perpassando aquele caminho, vai intensificando as expressões até ele chegar onde ele quer. Vamos no nosso exemplo. Exemplo: dissecou-a a tal ponto e com tal arte que ela rota, baça, nojenta, vil, sucumbiu. O que ele quis dizer? Então vamos lá. Ele dissecou-a, né? O que é dissecar? Dissecar é tirar aquela pele, né? Ou ele tirar, você pode dissecar não só a pele de alguém, mas você pode dissecar a alma. Você pode secar aquela pessoa, tirar tudo que ela tem de bom. E depois ele fala rota. O que é rota? Aniquilar. Baça. O que é baça? É sombrento, escuro. Algo que é baço é algo penumbroso, entendeu? Penoso, escuro, sombrento, nojenta. O que é nojenta? Né? Vil, que não significa nada. E depois ele vem no local onde ele quer chegar. O que ele quer chegar? Na morte. Então ele fala, sucumbiu. Então viram que ele vem gradualmente dissecando aquilo até chegar onde ele quer, que é na morte, certo? Vamos para a próxima figura, hipérbole. A hipérbole, façam uma flechinha e coloquem exagero. A hipérbole consiste no exagero de uma ideia a fim de proporcionar uma imagem emocionante ou chocante. Aí ele dá um exemplo. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Ou seja, as lágrimas eram tantas, que se tornaram incontáveis. Então ele se utiliza de expressões de exagero
para caracterizar aquele fato que ele quer contar. A hipérbole vocês já viram, né? Uma figura de linguagem também bem conhecida e a gente está só relembrando mesmo. Ironia. Ironia é o processo pelo qual o autor diz o contrário do que pensa, com intenção depreciativa e sarcástica. Bom, de ironia vocês entendem bem, né? Adolescentes entendem bem de ironia, primeiro porque é uma fase que vocês são mais irônicos, mais críticos, e a ironia e também não é só o momento que vocês entendem mais de ironia, mas é o momento que vocês passam a dominar essa figura de linguagem. E ela é uma figura de linguagem importantíssima, certo? Por quê? Porque advém do pensamento, por isso ela é considerada figura de pensamento, e mais, ela mexe com o leitor. Então, quem sabe escrever com ironia, ele atinge um público-alvo mais intelectual. Por quê? Porque nem sempre a pessoa apreende as suas ironias. A apreensão da ironia, ela vem de um conhecimento prévio, a apreensão da ironia, ela vem também de uma criticidade maior. Então, quanto mais crítico o leitor for, mais ele consegue apreender as ironias do texto. E aí ele vem com um exemplo. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Olha aí como ele foi irônico, né? Burra como uma porta, mas é um amor, né? Moça linda, é bem tratada, é de família, burra como uma porta, mas é um amor. E depois nós vamos também para uma figura de linguagem conhecida de vocês, que é a prosopopeia ou personificação. Quando a figura de linguagem tem mais de um nome, sempre procurem aprender os 2 nomes, porque a gente nunca sabe qual é a nomenclatura que o vestibular vai se utilizar, tá? Então, prosopopeia ou personificação. Consiste em atribuir movimentos, ação, fala, sentimento, enfim, caracteres próprios de seres animados a seres imaginários ou inanimados. Então, aí pode ser, sim, feito com atribuir movimentos a seres inanimados, mas também animados. Vamos ver os exemplos. O vento beija meus cabelos. É o vento beijando. As ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo. Então aí, né, tá um exemplo claro, nítido da prosopopeia. A próxima figura de linguagem agora é o apóstrofe. O apóstrofe, eu sempre faço uma flechinha, eu nunca esqueço, porque eu faço uma relação de apóstrofe com apelação. Então façam uma flechinha e coloquem. Apela a alguém ou algo. O apóstrofe é uma interpelação, é um chamado direto a pessoas, presentes ou ausentes, vivas ou mortas, e até mesmo a seres inanimados, como eu já havia falado, e imaginários. Então olha um exemplo do apóstrofe. Ó mar, por que não apagas com a espuma de tuas vagas do teu manto este burrão? Aqui ele fez o quê? Ele fez um chamado apelativo ao mar. Então, o apóstrofe, ele sempre você vai perceber quem é que ele está chamando. Ele tem uma chamada, ele está apelando para algo ou alguém. Olha o outro exemplo. Tu não verás, Marília, sem cativos. Então, ele sempre vai apelar para algo ou alguém. É uma chamada. Depois, vamos para uma figura de linguagem que cai menos e é menos conhecida, mas não menos importante, que é a perífrase. Também é chamada circunlóquio, então grifem, a perífrase também é chamada circunlóquio. A perífrase consiste na substituição de uma palavra por uma série de outras, de modo que essas se refiram àquela indiretamente. A perífrase nem sempre ela é uma substituição tão invisível, mas ela pode ser sim invisível, dependendo da interpretação da pessoa e se a pessoa vai saber do seu significado ou não. Por exemplo, aqui quando ela fala flor do lácio, última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. A flor do lácio é a língua portuguesa. Muitos não saberiam que essa flor do lácio poderia ser substituída por língua portuguesa. Quando fala rei da selva, leão, já é mais claro. Astro-rei é sol.
muitos também não sabem, né? Então você vai ver que a perífrase vai depender do conhecimento de significados que cada um tem. Abóbada celeste é o céu. Também é uma expressão poética, nem todos sabem que abóbada celeste significa céu. Cidade Luz, Paris, livro sagrado, Bíblia. Entenderam a perífrase? Então ela traz outra palavra para dar significação àquele termo-chave. Bom, pessoal, então hoje eu trouxe mais essas figuras de pensamento a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à explicação, podem me mandar pelo WhatsApp e eu já carreguei aqui no Classroom os exercícios propostos para a próxima aula que eu quero feito, da página 101, 102, 103, tá? E na próxima aula a gente vem com o módulo 17 de figuras de sintaxe ou construção. Um beijo para vocês, boa prática de hoje, que eu já passei as orientações para vocês aqui pelo Meet. E espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Estou com saudades e espero que possamos nos encontrar logo. Um grande beijo!